Olá, seguidores! Fiquem agora com um resumo semanal de Minha Fortuna é Te Amar, de 22 a 26 de janeiro. Não se esqueçam de darem o like e se inscreverem no canal. Natália comenta com Fernanda como foi o encontro com Adriano e desabafa seu ressentimento por ele. Fernanda imagina que Andréia deve estar doida para vê-lo e Natália não vai proibir as meninas de irem. Mas ai meu Deus, são tantos problemas com Regina fora de casa e agora o divórcio de Constanza e Gustavo. Fernanda tenta acalmar a amiga, que sofre com a família sendo massacrada pela vida toda hora. Fernanda orienta a amiga a tomar um descanso para esfriar a mente e oferece uma casinha no interior para ela passar uns dias. Natália precisa trabalhar, mas Fernanda garante que vai acertar o contrato com as cafeterias dos hospitais, com medo da amiga ficar doente de estresse. Fernanda cobra os favores que a amiga deve para ela, então Natália é obrigada a aceitar. Constanza pergunta se Soledade não saiu porque está cansada depois de dar para Gustavo. Teresa implora para os dois terminarem a relação como pessoas civilizadas e vai embora. Constanza pergunta se a traição dela é pior por causa do machismo, mas Gustavo retruca que não foi ele quem foi filmado gemendo com uma vagabunda, e sim se apaixonou por Soledade. Gustavo só quer falar do divórcio agora. Gustavo oferece um divórcio tranquilo para não expor o vídeo de Constanza com muita alegria com seu macho, mas Constanza alega que também tem uma coisinha de Gustavo e mostra uma foto dele beijando o sol. Constanza informa que Simba tirou as fotos e agora ele é o gerente da oficina. Gustavo fica com ódio de Simba ser recontratado após o roubo e reclama seu direito de cuidar da oficina, mas Constanza reforça que ela é a dona e manda o marido desocupar o escritório e voltar a consertar carros. Gustavo avisa que Simba vai quebrar o negócio, mas Constanza não dá a mínima e garante que o marido vai acabar limpando para-brisas no semáforo depois de perder tudo. Gustavo relembra que quando eles se casaram, Constanza não tinha recebido a herança e pediu a comunhão total de bens para ele, e agora vai se arrepender pois vai perder a metade. Constanza declara guerra ao marido e vai embora triunfante. Sol sonha em se casar e ter um filho logo com Gustavo. Olga alfineta que a prima já está fechando a fábrica, mas Sol não se abala com a inveja. Olga conta que já aceitou se casar com João e Sol exige uma explicação, pois sabe que ela não ama ele. Margot fica contente que Benja encontre um refúgio em Natália, mas Vicente relembra que ela está de passagem e algum dia vai embora. Margot incentiva o neto a confessar seu amor, mas Vicente já se conformou e não quer deixar Lúcia para trás. Margot orienta o neto a honrar a falecida, buscando o melhor para ele e Benjamin. Natália interrompe a conversa de Margot e Vicente com Benjamin arrumadinho para ir para a escolinha. José continua renegando a pressa de João para se casar, achando que ele está pagando o mico. João se irrita e não vai chamá-lo para ser padrinho, mas Zezé nem queria mesmo ir nessa palhaçada. João orienta o irmão a ficar com Regina, mas Zezé disfarça que são só amigos. João sabe que ele quer algo a mais. Olga tenta convencer a prima que se cansou de Vicente, mas Sol não acredita nessa mudança repentina. Olga alfineta que prefere se casar nova do que na idade da prima, que vai ter que se contentar com Gustavo. Sol não se incomoda com o comentário. Constanza acorda com um cão no corpo porque dormiu mal, culpando Regina de ter ido para lá sem perguntar nada. Regina alega que não é por gosto, mas pela irmã faz de tudo. Constanza ordena que ela não leve os amigos favelados para lá. Andréia pergunta se o tio não vai aparecer e Constanza revela que ele saiu de casa e vão se divorciar. Regina alfineta que esse deve ser o motivo da insônia da tia. Mário parabeniza Gustavo pela atitude de se separar de Constanza e questiona por que ele nunca o visitou na cadeia. Gustavo justifica que foi Tânia quem falou que ele não queria, mas Mário revela que a irmã é uma ratazana do mesmo esgoto de Adriano e Verônica. João desce do quarto e Mário avisa que não gostou nada de ter as roupas roubadas. João desdenha do galego, mas Gustavo reforça o erro do funcionário e manda ele levar o terno para a lavanderia. Olga sai do quarto e João a chama para dar a notícia do casamento para Vicente. Fernanda empresta o carro dela e as chaves da casa para Natália poder viajar, sussurrando que tem o bonitão olhando, querendo dar tchau também.
Vicente deixa um lanche no carro para ela comer. Natália se despede de Benja e agradece o carinho de Vicente, que vai esperá-la voltar em breve, e pede para avisar quando chegar lá. Natália pede um abraço de despedida dos dois. Fernanda fica olhando a amiga com cara de sei. Natália entra no carro e vai levar Fernanda para o trabalho. Benjamin fecha a cara ao ver Olga chegando com João, que conta que os dois vão se casar. Benja puxa o pai para saírem logo, e Olga se oferece para levar o menino para a escola como uma querida titia. Benjamin nega 1 milhão de vezes, mas ninguém presta atenção no pobrezinho. Vicente sai com João apressado. Benjamin tenta correr atrás deles, mas Olga impede e o leva para o outro lado. João chega dançando na oficina doido para trabalhar. Valentina e Donovan admiram o ânimo do apaixonado. Gustavo chega e Valentina nota que ele está preocupado. Gustavo chama os rapazes para comunicar algo, mas Simba aparece e faz ele se calar, mandando João buscar peças em outra loja e Valentina limpar o chão. Gustavo comunica que não manda mais na oficina, e Simba complementa que Constanza o colocou de patrão, mandando Gustavo tirar as próprias tralhas do escritório e botar o uniforme para trabalhar. Olga para numa esquina com Benja e conta que está quase conseguindo seu plano de ficar com Vicente. Uma mulher passa perto e Olga disfarça. Depois ameaça a saúde de Dona Margot se ele tentar contar alguma coisa. Benjamin corre para a escola e a mulher continua olhando para Olga do outro lado da rua. Natália visita Constanza, que está mal pelo divórcio, e tenta dar seu apoio. Natália comenta que vai viajar por uns dias, mas Constanza não desfaz a carranca e mal dá assunto para a irmã. Natália sobe para ver as filhas e encontra Andréia tristonha na cama. Regina faz graça e consegue animar a irmã. Natália conta que está indo viajar, mas se oferece a ficar se as meninas quiserem. Andréia e Regina deixam a mãe ir tranquila. Natália expressa seu amor antes de ir. Gustavo avisa que Simba vai pagar caro quando voltar a ser dono da oficina, mas o leão favelado ignora e manda ele mexer as cadeiras para ir trabalhar. Os mecânicos ficam doidos da vida com a situação da oficina e Gustavo os orienta a terem paciência e aceitarem as ordens de Simba. João lamenta, pois ia pedir um aumento para juntar dinheiro para o casamento. Simba chama João para o escritório e manda o resto rebolar a bunda para trabalhar. João deixa claro que Simba continua sem valer uma cueca freada, mesmo como chefe, e o folgado informa que ele está demitido. João encara o desgraçado com ódio. Vicente visita o túmulo de Lúcia com 2 buquês de girassóis. Natália dirige por uma estrada, mas o carro começa a fazer um barulho estranho e ela é obrigada a parar. Natália desce para ver o carro na fumaça purinha e fica indignada com o azar. Vicente lamenta não conseguir conter seu amor por Natália e relembra a avó falando que ela é a mulher certa para ele. Vicente não queria amar mais ninguém e relembra Lúcia mandando ele arranjar outra mulher no leito de morte. Vicente pede um sinal dela para saber se está errando em amar outra vez. Na mesma hora, ele recebe uma ligação de Natália, que alega precisar dele. Simba manda João sair de novo, e ele debocha que isso tudo deve ser ciúminho de Olga. Simba ressalta que ele está sendo feito de bobo, pois é óbvio que Olga vai correr atrás de Vicente quando tiver uma chance de novo. João alega que Olga está caidinha por ele, mas Simba tira sarro. João finge que vai sair, mas volta e dá um soco em Simba, que cai no chão. João sai satisfeito por descontar a raiva e deixá-lo ensanguentado. Natália conta o problema no carro, alegando que nem Fernanda nem Gustavo atenderam as ligações primeiro. Vicente pergunta onde Natália está, pois ele mesmo vai até lá para ajudar. Natália vai mandar a localização. Vicente deduz se esse foi o sinal positivo que Lúcia mandou. Gustavo confirma com a esposa que Simba é o gerente por enquanto mesmo. João conta que foi demitido pelo Calhorda, mas Gustavo garante que em breve ele vai voltar assim que recuperar a oficina. João chama Zezé para sair. Simba dá ordens para os funcionários sem nenhuma educação e vai fazer Gustavo limpar o chão igual uma empregadinha. Gustavo aceita a humilhação calado. Andréia chora vendo umas fotos dela com Omar e Constanza interrompe. Andréia conta que ficou sabendo que Omar acha que o filho não é dele, após ir na casa de Salma.
Constanza briga com a sobrinha por ter ido até lá. Andréia sofre pelo abandono, mas Constanza a orienta a esquecer do vilão. Andréia pensa em parar a gravidez, mas Constanza se horroriza e garante que vai ajudá-la de todas as formas. João conta para Soledade e Gustavo o que aconteceu na oficina. Olga fica sabendo que Simba quis manchar a imagem dela e resolve ir tirar satisfação com ele, acompanhada de Soledade. As duas saem soltando fogo para a oficina. Constanza recebe Salma em casa e reclama da falta de educação que ela teve com as sobrinhas. Salma manda a amiga convencer Andréia a interromper a gravidez, mas Constanza se exalta e jamais fará isso, contando que vai se encarregar da criança e os Haddad não precisam se preocupar com nada. Inclusive, podem virar fumaça se quiserem. Salma fica passada com a generosidade da amiga com a sobrinha e Constanza manda ela dar o fora com as ironias. Salma não vai cortar laços com ela só por esse percalço. Natália manda um áudio para Fernanda contando-a se tudo o carro, mas a bateria do celular acaba antes dela terminar. Que azarada! Vicente fica preso no trânsito e recebe uma ligação de Zezé, contando para ele que está indo para a estrada socorrer Natália. Regina chega na loja e fica preocupada ao saber o que houve com a mãe. Zezé a chama para buscar Benja na escola e ela aceita para ter um papo a mais com um amigo. Gustavo limpa o chão com dignidade, alegando que vai lutar até o fim para ser livre da bruxa da esposa. Sol teme que Constanza faça um inferno, mas ele não se abala e dá forças para a amada. Olga aponta que Constanza só está usando Simba, mas ele não se importa, pois está sendo bem pago. E mostra um monte de notas, convidando a periga para voltar com ele, agora que está melhor na fita. Olga suspeita que ele fez algo para Constanza confiar tanto assim, e ele não nega. Olga deixa nas entrelinhas que pode precisar de uma mãozinha do folgado em algum problema, já que ele está disposto a tudo pelo visto, oferecendo dinheiro e um chamego como recompensa. Zezé e Regina buscam Benja na escola e o rapaz a chama para ir num parquinho que chegou no bairro, mas ela precisa voltar para ver a irmã. Benja fica triste com algo e Zezé a convence de ir se for para animar o pequeno. Regina liga para a irmã avisando que vai passear, mas pode ligar se precisar. Andréia está numa clínica de maternidade prestes a se consultar com um médico. Regina fica encantada com o parquinho e Benja aponta que quer brincar. Os três jogam argolas nas garrafas e ganham um coelhão de pelúcia como prêmio. Regina tira fotos e filma a diversão no carrossel. Os três param para um lanche e tiram mais uma foto. Uma moça vestida de princesa faz uma pintura de coelhinho na cara de Benjamin. Zezé e Regina aproveitam e pintam a deles também. Natália se angustia pensando nas filhas e relembra a festa de aniversário de casamento onde Adriano declarou seu amor pelas crias. Logo depois, ela lembra quando leu a carta de despedida que ele deixou ao abandoná-la, onde sabia que ia machucar pessoas que gostavam. Então, relembra quando confessou para Vicente que não sabia se confiaria no amor de novo, e ele garantiu que estaria ao lado dela e das meninas. Natália fica emocionada. Olga finge serenidade com a pressa de João em juntar dinheiro para o casório, agora que perdeu o emprego, e teme que Constanza vire um diabo e expulse Soledade da pensão, com um brinde de todo mundo acabando na rua também. João fica nervoso. Zezé compra algodão doce e Regina dá um pedaço na boquinha dele. Regina precisa ir embora e Zezé chama ela para ir no último jogo. Benja aponta que o prêmio que ganharem vai ser para Ruivinha. Zezé promete que vai ganhar o bichinho que ela quiser e a vendedora dá a espingarda para ele testar a mira com 5 tiros. Zezé dispara uma vez e Benja começa a chorar, tampando os ouvidos. Os dois não percebem nada e Zezé atira de novo. Benja relembra os tiros no banco, em que um deles acabou acertando sua mamãezinha e sai correndo. Zezé e Regina continuam distraídos e flertando, mas percebem que Benja sumiu e começam a gritar por ele. Salma conta para Elias que Constanza vai se encarregar do filho de Andréia, sabendo que ela é doida para ter um bebê. Elias comenta que esse bebê pode ser útil se for um menino, pois será o herdeiro da família. Salma fica passada e Elias complementa que Omar é fraco demais para carregar o sobrenome que tem. Elias pretende ficar com o bebê se for confirmado que é filho de Omar e menino.
O médico alerta que não pode fazer procedimento nenhum em Andréia sem a permissão dos pais. Andréia conta que o pai está preso e a mãe viajou, então o médico sente muito, mas não vai ajudar em nada. Regina e Zezé continuam desesperados atrás de Benjamin. Vicente finalmente chega no fim de mundo que Natália ficou presa e ela se agarra no viúvo, eufórica por receber o socorro dele. Acompanhe agora as emoções do capítulo 34 de Minha Fortuna é Te Amar. Natália conta o que aconteceu enquanto Vicente busca as ferramentas no carro dele. Vicente abre o carro de Fernanda e identifica de cara o motivo da fumaceira. Regina quer avisar para a polícia, mas Zezé insiste para procurarem Benjamin mais um pouco antes de pedirem ajuda. Benja corre por um beco chorando e morrendo de medo, relembrando o barulho dos tiros. Constanza exige que Soledade seja chutada da pensão de imediato, mas Ortiz explica que a lei protege a mulher por causa do contrato, além dela estar em dia com os aluguéis. Constanza então só perderia tempo e dinheiro se comprasse uma briga na justiça. Cláudio encontra Gustavo só o pó na oficina e o coitado explica o motivo de estar como um mecânico de novo para cuidar do negócio de alguma forma. Cláudio chama Gustavo para o bar para decidir como vão levar o processo de divórcio contra Constanza. Vicente explica que uma pedra estragou uma parte do carro que precisa ser trocada. Vicente quer levar Natália até o fim do caminho e chamar um guincho no povoado para mandar o carro de volta para a cidade. Natália sente vergonha, pois já está ficando tarde e Vicente pode não dar conta, mas ele fica num hotel se for preciso. Vicente aponta para uma nuvem de chuva que está chegando e se prepara para sair com ela. Benjamin volta para casa chorando e entra no quarto olhando a foto de Lúcia. Benja relembra um dia que a mãe estava gravando ele brincando na pracinha e guardou o celular na bolsa. Então, ele vai até o armário onde sabe que a bolsa está guardada e a encontra. José e Regina se desesperam pedindo ajuda para os policiais e vão precisar avisar para Vicente sobre o desaparecimento. O policial aponta que eles foram 2 irresponsáveis. Benjamin encontra o celular da mãe. Margot encontra o bisneto sozinho em casa e questiona por que ele chora. Benja mostra o vídeo que Lúcia gravou se declarando para ele e Margot tenta acalmar o coitadinho. Um beija-flor aparece na janela e Benja vai cumprimentar o bichinho, enquanto Margot conta que ele já apareceu para ela 2 vezes. E existe uma lenda de quem é a alma de alguém visitando alguém que ama, no caso, Lúcia. Margot pergunta se o bisneto gostaria que o pai namorasse com Natália, mas antes dele responder, o beija-flor reaparece na janela. Ortiz deixa Constanza na lama, reforçando que ela vai ter que dar metade da fortuna dela por ter se casado em comunhão de bens, independente dela achar injusto. Constanza pede ajuda para burlar a lei e sair vitoriosa. Gustavo quer ficar com a oficina e com a propriedade onde fica a pensão e o salão de sol. Cláudio aponta que ele tem direito a mais, mas Gustavo não tem ambição e espera que Constanza perceba que é melhor aceitar quietinha. Cláudio quer porque quer ir com tudo pra cima dela e se aproveitar do medo que ela sente do vídeo vazar. Ortiz conta que Constanza pode passar os bens dela para outra pessoa enquanto se divorcia, mas relembra que Mário fez isso e perdeu tudo, então isso é perigoso. Constanza pensa em quem pode confiar. Ortiz demonstra que é ético e recusa qualquer dinheiro para participar das tramóias que Constanza está disposta a fazer, encerrando assim para sempre sua relação com ela. Vicente e Natália chegam na casa de campo da família de Fernanda e ficam encantados com a beleza do lugar. Vicente deixa a amiga na casa e promete fazer o que prometeu para ajudá-la, mas Natália acha que já está tarde para ele voltar. Vicente oferece mais ajuda, super preocupado com o bem-estar dela, e se despede. Zezé volta para casa com Regina, prestes a ligar para Vicente e contar o que aconteceu. Regina vê que Benja já está em casa e os dois ficam aliviados com o Pitico são e salvo. Margot conta que o bisneto voltou para casa sozinho e orienta os 3 a terem cuidado quando saírem. Natália observa a chuva caindo solitária e resolve tomar um vinho, se deitando para ouvir o barulhinho gostoso. Vicente orienta o dono de um guincho a levar o carro para a oficina de Gustavo na cidade. Vicente liga para Margot para ver se está tudo bem. Margot pede para o neto ficar perto de Natália caso ela precise de alguma coisa e manda ele não dirigir na chuva, relembrando que foi assim que os pais dele se acidentaram e morreram. Teresa visita as netas na casa da filha e orienta Andréia a se animar.
Teresa não vê a hora de ver o neto, e Andréia se incomoda com esse amor por alguém que nem existe ainda. Teresa sabe que a neta vai amar quando sentir o bebê e fazer ultrassons, e se emociona lembrando que sua maior felicidade foi quando teve Constanza e Natália. Teresa tenta fazer Constanza desabafar sobre como se sente com o divórcio. Constanza recorre à mãe e conta seu plano de passar seus bens para ela e impedir que Gustavo tome a metade, mas tudo precisa ser debaixo dos panos. Natália corre para deixar Vicente entrar na casa todo ensopado, e ele conta tremendo de frio que teve um problema na estrada e o carro ficou atolado, além de ficar sem bateria no celular. Natália convida Vicente para ficar com ela e não precisa sair na chuva atrás de um hotel. Teresa recusa ajudar Constanza como vingança por ela não ter ajudado Natália quando mais precisou. Constanza oferece comprar um apartamento para a mãe como pagamento pelo favor, mas Teresa prefere morar de favor a ser antiética e a orienta a deixar de lado toda essa maldade antes que seja tarde demais. Natália dá uma toalha para Vicente e manda ele tomar um banho e tirar a roupa molhada. Vicente pretende ir embora ainda, mas Natália sabe que essa chuva vai demorar demais para passar. Zezé continua enchendo o saco de João pelo namoro, sabendo que tanto ele como Olga estão forçando muito a barra. João garante que vai calar a boca de todos em breve quando se casar. Constanza avisa para as sobrinhas que vai sair para um compromisso. Regina suspeita de algo da tia. Andréia agradece a companhia da irmã. Regina chama a irmã para uma noitada de filmes e implora para ela aceitar que Zezé e João estejam também. Teresa encontra Margot sozinha em casa e a vovó comenta que Vicente teve que ficar onde Natália está, esperançosa de que agora sim eles se juntem. Teresa se incomoda com a velhinha insistindo em juntar os dois. Margot manda Teresa pegar o tarô para se consultar de novo sobre o amor de Natália e Vicente. Vicente volta só de roupão e se assusta com os trovões, comentando que não gosta de chuva porque faz lembrá-lo da morte dos pais e de Lúcia. Natália oferece vinho, mas ele prefere uma tequila para ficar mansinho. Natália agradece a companhia do amigo e Vicente confessa que, apesar dos pesares, ir até lá foi a melhor coisa que aconteceu na semana. Os dois brindam. Valentina se indigna com a atitude de Simba, mas Olga acha natural a lei do mais forte. João desce animado para sair com a namorada, mas Zezé deduz que Regina só convidou eles dois para a mansão. João tenta convencer Olga a ir e Valentina se anima também, sabendo que tem uma sala de cinema na casa da bruaca da Constanza. Vicente chama Mário, mas ele avisa que tem compromisso. José quer levar comida para não chegar com as mãos abanando. Regina faz uns petiscos gourmet e Andréia reclama, pois o povo daquele bairro nem deve comer isso. Margot pergunta pro tarô sobre o amor de Natália e Vicente, mas Teresa vê numa carta que a saúde da velhinha está terrível. Margot assume que vai morrer mesmo e Teresa tirou justo a carta da morte para ela. Mário encontra Constanza no restaurante e ela comenta que já sabe de toda a situação dele pelo que Ortiz contou e espera que Tânia seja presa em breve, assim como Adriano foi. Mário percebe que ela sabe muito e ela conta que foi Natália que falou, lembrando que é capaz da irmã perdoar Adriano se ele falar umas palavras bonitas. Natália desfruta seu momento de paz e garante que Vicente não atrapalha em nada. A luz da casa vai embora depois de mais um trovão e Natália tá tão de boa que morre de rir até com esse probleminha. Natália se alegra que o carro de Vicente tenha atolado e ele se alegra que o carro de Fernanda também tenha pifado. Então, os dois levam mais um susto com um trovão. Eles brindam pelas coisas ruins que aconteceram e viraram uma coisa boa para os dois. Margot orienta Teresa a virar a pinga de uma vez e comer uma laranja em seguida. Teresa passa mal com a aguinha benta descendo queimando, mas Margot garante que a próxima passa lisinha. Teresa manda a mulher não desistir de lutar pela vida. Constanza conta que precisa fazer o mesmo que Mário fez para salvar seus bens e convence o bonitão pobretão a aceitar ser laranja dela. Mário alega sua amizade com Gustavo e Constanza explica que o marido é só um parasita que sempre dependeu da ajuda dela, apesar de viver enfurnado naquela porcaria de oficina que inclusive só tá de pé por causa dela. Mário pensa se aceita fazer a transferência dos bens da megera. Vicente elogia como Natália fica bonita, de bem com a vida.
Natália confessa que visitou Adriano na cadeia para comprovar que ele não significa mais nada para ela. Vicente fica feliz em vê-la se superando cada dia mais. Natália imagina que ele pensa em Lúcia todos os dias. Vicente confirma, mas sabe que precisa refazer sua vida algum dia e pergunta se ela também tem interesse de refazer a vida. Acompanhe agora as emoções do capítulo 35 de Minha Fortuna é Te Amar. Margarida conta que já se conformou que vai partir desse mundo, mas quer ver o neto e o bisneto felizes de novo primeiro. Teresa brinda com ela pela positividade. Natália não responde Vicente e se serve mais vinho. Vicente pega o violão no sofá e começa a tocar e cantar uma música sobre a fortuna de amar uma certa mulher muito linda. Natália admira em silêncio o talento do amigo. Mário não entende ser o escolhido de Constanza, mas ela explica que mesmo ele sendo um burro de cair em 3 golpistas, é honesto e precisa recuperar seu estilo de vida. Mário pensa se aceita ser o laranja dela. João acha a comida da casa de Constanza horrível. Valentina brinca de jogar comida na boca de Donovan. Olga admira o luxo da mansão. João chama para começarem a ver o filme logo. Andréia não acha graça em nada e sai de perto deles. Olga vai atrás dela. Teresa está achando a cachaça uma delícia e Margot questiona por que diabos ela se casou com um idiota como Cláudio. Teresa não sabe responder, pois nunca sentiu nada de verdade por ele, confessando que o amor morreu para ela junto com o pai das filhas. Margot dá forças para a colega da cachaça. Olga incomoda Andréia, impressionada de que os ricos também choram, e dá o ombro para ela desabafar. Andréia acha que ela não pode entender uma menina grávida de um cara que fugiu do país. Olga fica passada em Cristo com o canalha e Andréia confessa que não quer ter esse filho. Olga comenta que já ajudou a amiga Kimberly a tirar um bebê uma vez e Andréia sente urgência em ir nesse lugar. Olga vai passar os dados do lugar clandestino para ela. Vicente continua cantando sobre a fortuna de amar e Natália se emociona. Vicente encerra e alega que tem muito mais segredinhos, como precisar amar alguém. Natália já percebeu que ele é um homem sensível e espera que algum dia ele encontre essa mulher. Vicente confessa que já achou a mulher e Natália quer saber, mas ele não vai contar e pergunta se ela já encontrou algum homem. Natália confessa que quer evitar o quanto puder amar alguém. Teresa e Margot botam música animada na caixinha e dançam juntas. Teresa mesmo está na cachaça purinha de tanta risada. Natália não pretende confiar em mais nenhum homem e vai refazer a vida sem a parte romântica da história. Vicente deduz que ela vai partir o coração de algum apaixonado desse jeito, já que ele vai levar um não. Natália pergunta por que ele a enche de palavras bonitas e Vicente esclarece que não quer seduzi-la, mesmo ela duvidando. Vicente alisa o rosto de Natália e pergunta se deve parar. Mas Natália nega, e os dois então finalmente dão o seu primeiro beijo, bem devagarinho. Agora não! Teresa continua rebolando e Margot elogia a disposição da velhinha, tomando a mão dela para dançarem mais uma música juntas. Cláudio chega e estraga a alegria, questionando o que raio é aquilo. Margot responde que é o que ele está vendo mesmo e morre de rir com Teresa. Natália e Vicente continuam concentrados no beijo. Desliga isso! Até que ele acaba quando a luz volta para casa. Vicente quer botar música. Eu vou me demitir desse canal, hein? Mas Natália recusa e fica toda sem jeito, alegando que bebeu muito, fazendo várias coisas para disfarçar. Vicente a puxa e manda ela se deixar levar, mas Natália alega que não quer sentir essas emoções e se despede para ir dormir, subindo correndo as escadas. Vicente sorri à toa com a beijoca. Olga passa os dados do lugar que tira bebês para Andréia e dá algumas orientações para ela, até que Regina chega querendo saber qual é o assunto. Cláudio acha um absurdo o mico que a esposa está pagando, mas ela responde que Mico mesmo foi se casar com ele. Margot debocha da lapada que ele tomou. Cláudio sai furioso e elas comemoram. Mário promete pensar na proposta de Constanza, mas avisa que não vai botar o nome dele em nada, só vai ajudá-la a esconder o patrimônio. Constanza oferece levar Mário para casa, mas ele conta que vai para a mansão dela ficar com Valentina e os amigos dela. Constanza descobre que a casa dela foi invadida pela ralé.
João chora com a menina doente no filme e Zezé estraga o clima, pois já assistiu e conta que ela morre mesmo. Andréia volta pra dentro com Regina e Olga, fingindo que não era nada. Olga estranha o namorado chorando por besteira. Valentina atende Mário e fica em alerta, contando pros amigos que Constanza descobriu a reunião na casa dela e está indo pra lá. Natália fica inquieta sobre a pergunta de Vicente sobre se apaixonar. Vicente caminha pela casa e vai até a porta do quarto dela, mas desiste de bater e volta para trás. Natália continua pensando nas palavras do viúvo, mas apaga a luz para fingir que não está acontecendo nada. Constanza chega em casa quietinha e vasculha pela sala, mas não encontra ninguém. Depois, sobe para o quarto das sobrinhas e as encontra dormindo como anjinhos, frustrada por não flagrar nada. Regina e Andréia saem do fingimento e comemoram. Antes de dormir, Mário relembra a Constanza imaginando que Natália volta para Adriano fácil e fica angustiado. No dia seguinte, Vicente encontra Natália no jardim e admiram a natureza fingindo que não aconteceu nada na noite anterior. Natália confessa que não dormiu bem, vai saber por quê, né? Vicente a encoraja a falar e Natália diz que o que rolou à noite foi momentâneo e não devia ter acontecido. Andréia caminha de fininho pelo quarto, enquanto Regina ainda dorme, indo para o lugar que Olga recomendou. Andréia desce as escadas e pensa que despistou a tia, mas Constanza estava escondida e questiona para onde ela vai. Andréia disfarça e esclarece que não fez festa nenhuma da noite, e é obrigada a ficar com a tia para tomar café. Olga observa do andar de cima a conversa entre Gustavo e Sol, com o mecânico sussurrando que Vicente confessou estar apaixonado por Natália. Os dois imaginam que eles não vão tentar nenhum relacionamento, e Olga desce as escadas exigindo saber que história é essa de Vicente ter dormido com Natália. Gustavo explica que ele foi ajudar a mulher com o carro. Sol alega que a prima não tem nada a ver, mas Olga dissimula que se preocupa com Vicente sofrendo por alguém impossível para ele. E entra no quarto furiosa, derrubando as coisas e amaldiçoando Natália aos prantos. Natália se desculpa pelo que fez, mas Vicente não vê nada de mal em tomar umas e pagar um mico. Natália chama o momento de erro e Vicente fica decepcionado. Então ela corrige que o resto foi muito bom, como o talento dele para cantar e tocar. Natália chama Vicente para tomar café antes de sair. Constanza nota Andréia muito séria e imagina que é pela gravidez. Andréia pergunta o que a tia sabe, já que nunca teve filhos, e ela desanima contando que leu muito sobre a maternidade, além de acompanhar as gestações das sobrinhas. Andréia se desculpa e pergunta por que ela nunca engravidou. Constanza conta que Gustavo é estéril e tentaram todos os tratamentos, mas não serviu e já desistiu também. Andréia pergunta se ela nunca quis adotar, e Constanza nega, meio desconfiada com esse papo. Mário visita Adriano na cadeia, que tem a cara de pau de chamá-lo de amigo ainda, e alega arrependimento pelo que fez. Mário não acredita no papinho de coitado dele, alegando que foi usado por Verônica. Verônica liga da Itália para Olga, perguntando sobre Natália, e ela conta que Andréia engravidou e foi abandonada, enquanto a própria Natália foi dar para Vicente num cafundó do Judas. Verônica pede mais detalhes antes de bolar algo para destruir a chifruda. Adriano implora ajuda para recuperar sua vida, mas Mário sabe que ninguém vai voltar a confiar nele. Adriano espera que Natália acredite em seu arrependimento, mas Mário se nega com força a ajudar o ladrão em um pingo de alguma coisa. Adriano conta que Tânia falou que Mário gostava de Natália e questiona se isso é verdade, pois é óbvio que ela não vai dar bola para ele. Mário espera que Adriano apodreça na cadeia e vai embora. Vicente elogia as qualidades de Natália e ela pede para ele parar, pois segue incomodada. Vicente só quer que ela saiba como é admirada como mulher e como mãe. E vai confessar uma coisa íntima, mas alguém liga para Natália e ela interrompe para atender. Verônica pergunta para Natália como está indo a viagem com Vicente, demonstrando que está de olho nos passos da chifruda, e conta que Andréia foi para uma clínica clandestina tirar o bebê. Natália exige saber de onde saiu essa fofoca e pensa que é mentira, mas Verônica garante que Andréia está prestes a tirar o filho e recomenda que ela saia correndo para a cidade com Vicente.
Natália pensa estar sendo vigiada e Verônica envia um beijinho para Adriano na cadeia quando ela for visitá-lo. Tânia chega angustiada contando para Verônica que sumiu todo o dinheiro do banco na Suíça. Elias encontra Mário saindo da cadeia e se gaba de ter a ver com a prisão de Adriano antes de entrar. Constanza reclama por Regina ter chamado os favelados para a casa dela. Andréia recebe uma mensagem e alega que vai se deitar de novo. Regina quer ir atrás, mas Constanza impede e dá um sermão na sobrinha. Natália liga para Regina e pergunta afobada se Andréia está com ela. A Ruivinha confirma que ela acabou de subir para o quarto. Natália pede para Andréia atender o telefone e Regina passa o recado para a empregada, mas ela conta que Andréia acabou de sair num táxi que estava esperando. Regina conta para a mãe que Andréia saiu. Constanza toma a ligação e Natália manda a irmã achar a menina de qualquer forma e segurá-la até ela chegar na cidade. Natália implora para Vicente levá-la embora. Margot levanta-se sentindo super mal com alguma dor e Teresa a ajuda, imaginando que é pela ressaca. Margot continua sentindo mais dor e Teresa quer avisar para os netos dela, mas a vovó impede com medo deles descobrirem que ela está morrendo. Constanza liga para Andréia, mas da caixa postal. Regina desce do quarto confirmando que Andréia saiu e não entende por que a mãe estava tão nervosa na ligação. As duas tentam falar com alguém. Adriano pede ajuda para sair, mas Elias não vai se deixar ser enganado de novo e mostra uma foto de Pedro, sabendo que os dois têm algum acordo. Adriano comemora que em breve vai ser solto graças ao trato com Pedro, pois vai pagar suas dívidas. Elias reclama que Pedro comprou ações da empresa dele com o dinheiro roubado e Adriano debocha que ele perdeu 30% do negócio para ele, chutando a cadeira e jogando a mesa longe, furioso com o que o empresário fez com Andréia. Elias a chama de aproveitadora e Adriano o agarra exigindo respeito. Acompanhe agora as emoções do capítulo 36 de Minha Fortuna é Te Amar. Adriano avisa que vai recuperar sua glória, deixando Elias sem reação com a reviravolta na trama. Verônica pressiona Tânia a encontrar todo o dinheiro que foi tirado da conta da Suíça, enquanto ela chora sem saber o que fazer. Tânia suspeita que Pedro pode ser o responsável pelo roubo, mesmo com Verônica duvidando. Vicente e alguns homens tentam desatolar o carro, enquanto Natália manda um áudio para Fernanda ficar de olho em Andréia. O carro finalmente sai do lugar. Teresa manda Cláudio buscar o carro para levar Margot ao hospital, enquanto ele opina que a véia tá só o pó por causa da cachaça. Teresa tenta convencer Margot a ir com ela buscar ajuda, enquanto a velhinha reluta em aceitar, mas acaba indo com a colega sim. Andréia chega de táxi num lugar todo fechado e bate num portão. Uma mulher abre e pergunta o que ela quer, e Andréia explica que está lá para ser atendida pela recomendação de uma amiga. A mulher deixa ela passar e observa a rua antes de fechar o portão. Natália se dirige para casa com Vicente, muito angustiada sem saber o que Andréia foi fazer. Mário conta para Gustavo a falcatrua que Constanza pretende fazer, e ele alega que não quer tomar metade da fortuna dela, só quer conservar a oficina. Mário oferece ajuda, aceitando a proposta de Constanza para garantir que ele fique com a oficina, e Gustavo aceita, mandando ele tirar uma boa grana da Ruiva também. Um policial leva Adriano sem gentileza alguma para a cela, mas o ladrão manda ele parar de palhaçada e entregar logo o celular. Tânia jura pela vida dela que não tem nada a ver com o roubo do dinheiro de Verônica. Verônica recebe uma ligação e é Adriano debochando dela ter perdido toda a grana, revelando que Pedro fez um trato com ele às escondidas. Verônica não entende, já que Pedro não tinha acesso às contas dela, mas Adriano menciona que uma certa cachorrinha dela pode ter proporcionado isso. Adriano se gaba de ter ficado como vítima de Verônica para Natália, mesmo que ela não acredite e não o ame mais, mas ele está disposto a esperar. Verônica promete que vai recuperar o dinheiro, e ele é quem tem que se cuidar, pois a vingança de uma mulher é a mais mortal. Assim, ela atira o celular na água furiosa. Mário desce do quarto na pensão conversando com alguém sobre Natália, e Olga debocha que ele vive atrás dela, que já está se jogando para Vicente.
Mário acha que essa recalcada não sabe de nada, mas Olga o orienta a encontrar a tal de Andréia. Assim vai ficar como um herói para chifruda. Mário não sabe onde ela tá, então Olga revela que por acaso ela sabe e vai passar o endereço. Andréia espera sua vez, enquanto um casal de jovens vai ser atendido pela mulherzona para tirar um feto. Andréia liga o celular e verifica dezenas de chamadas perdidas de Natália, Constanza e Regina, mas ignora e recebe uma mensagem de alguém que alega ser o pai dela pedindo para ligar naquele número. Andréia liga para um número desconhecido e realmente é Adriano, que se faz de coitado para a otária alegando arrependimento. Andréia se emociona ouvindo. Natália se desespera com o veneno de Verônica, indignada de como ela sabia detalhes do que estava fazendo fora da cidade. Adriano comemora que vai ser avô e Andréia confessa que a gravidez está sendo horrível e queria muito que ele estivesse com ela, revelando que está decidida a não ter a criança. Teresa e Cláudio voltam do hospital para casa com Margot. Teresa se oferece a cuidar da vovozinha, que reluta em aceitar de novo, mas Cláudio avisa que a esposa é insistente. Margot é auxiliada pelos dois a ir até a escada. Cláudio percebe que Teresa está preocupada demais e ela confessa que a senhorinha tem algo mais grave. O telefone da casa toca e Teresa fica sabendo pela boca de Regina que Andréia sumiu. Mário chega no local que Olga indicou, enquanto a mulher da clínica e um homem de jaleco ensanguentado são levados presos. Mário pede informações de uma jovem para o policial e bem na hora sai uma maca levando uma menina desacordada para uma ambulância. Mário fica passado em Cristo achando que é Andréia. Natália chega com Vicente na casa de Constanza, doida para saber algo de Andréia, mas nada pelo visto. Regina implora para saber o motivo do desespero da mãe e ela confessa que Andréia foi interromper a gravidez. Bem na hora, Andréia volta para a mansão como se não tivesse feito nada e Natália fica aliviada e vai abraçá-la aos prantos, questionando se ela realizou o procedimento. Andréia conta que desistiu graças ao pai que entrou em contato com ela e mente que achou a clínica na internet por aí. Vicente interfere na conversa, mas é cortado, e todas ficam pasmas com Andréia contando a ajuda que Adriano deu nesse momento difícil. Enquanto isso, em Londres, Omar dorme e sonha com o dia da despedida de solteiro e que a mulher da festa apareceu morta ao lado dele na cama. Assim, ele acorda no susto, renegando o que aconteceu e se lembrando do pai o chamando de assassino. Constanza manda as meninas subirem para o quarto enquanto conversa com Natália. Vicente avisa que vai ligar para saber de Benja. Constanza comenta que Adriano serviu mais da cadeia do que Natália como mãe, que fica surtada pelo insulto e conta que não confiava se a história do que Andréia ia fazer era verdade, já que foi uma pessoa desgraçada que passou a informação. Ela revela que foi Verônica. Regina briga com a irmã por não ter confiado nela para contar a bosta que ia fazer. Andréia insiste que Adriano merece ser escutado por elas na cadeia, mas a Ruivinha sabe que isso tudo é fingimento. Natália não entende como Verônica sabia de todos os detalhes, até que dormiu com Vicente na mesma casa. Vicente esclarece para Constanza que só ficou com ela por causa dos problemas da chuva. Constanza dá a entender que a irmã decaiu muito ficando com o viúvo pobretão e Natália retruca que talvez fosse melhor arranjar um personal trainer. Constanza sente a lapada e sai para disfarçar o lacre. Vicente elogia o coice que ela deu. Natália avisa que vai falar com as filhas e ele a orienta a ter muita paciência e garante que ela é uma das melhores mamães que já conheceu. Mário chega na mansão e encontra os dois abraçadinhos. Teresa leva um caldinho para Margot comer e a orienta a contar da doença para os netos. Margot explica que sente muita vergonha, pois o tumor surgiu nos ovários dela e os homens não sabem dessas coisas. Teresa sabe que eles vão entender, mas a vovó não quer mais uma aura de morte entristecendo a família. Natália confirma para Mário que Andréia já está bem e Vicente alfineta que ele chegou atrasado para ajudar.
Mário manda ele ir cuidar da loja, pois vai levar Natália para casa. E Natália interfere para agradecer encarecidamente toda a ajuda que Vicente deu. O viúvo ganha uma bitoca na bochecha e vai embora contente. Constanza cumprimenta Mário e Natália aproveita para ir atrás das filhas. Regina sai para buscar água e dar um espaço para a mãe falar a sós com a vaca. Andréia conta para a mãe que o pai a orientou a refletir por alguns dias se quer mesmo ter o filho e prometeu dar a autorização para ela tirar o feto. Natália fica indignada que a filha não desistiu mesmo do aborto e Andréia humilha a mãe dizendo que ela não conta mais agora que o pai voltou. Meu Deus do céu. Félix avisa a Adriano que não quer mais brigas agora que sabe que ele é intocável. Adriano conta que precisa dar uma lição em Mário e oferece uma fuga da cadeia para Félix em troca dele fazer o serviço. Mário explica que se Constanza jogar os bens dela num CNPJ estrangeiro pode demorar vários dias. E se Gustavo dar início ao divórcio dela, não vai ter tempo. Constanza quer passar para o nome de Mário, mas ele se nega de novo e ela não tem mais ninguém a quem recorrer. Mário aconselha a Dondoca a convencer Gustavo de não começar o processo. Olga aproveita que o salão está cheio de fofoqueiras e espalha que Natália e as filhas dela estão doidas atrás de homem. E a chifruda não larga do pé de Vicente. Todas ficam passadas em Cristo com a fofoca, e Soledade dá um basta na prima, que não sabe de nada, mas as mulheres já foram envenenadas contra a Natália. Andréia expressa seu sofrimento de ser mãe solteira, enquanto Natália tenta mostrar o lado bom e apoiá-la. Andréia surta com a mãe sempre contra ela, querendo forçar o barro. José conta que o carro que Natália usou já está na oficina e acha engraçadíssimo o carro de Vicente ter dado problema também só para os dois ficarem juntinhos na viagem. Vicente deixa claro que não fez absolutamente nada com Natália, mas Zezé pergunta se não rolou nenhum beijinho. Vicente relembra o beijo que ele e Natália se deram e disfarça que teve uma chuva forte, coisa e tal. Zezé questiona se ele está gostando da mulher pelo menos. Vicente desconversa, mas Zezé avisa que o bairro inteiro está suspeitando. Natália desce para a sala e conta que Andréia não desistiu de encerrar a gravidez de verdade. Constanza orienta a irmã a falar com Adriano para reverter a situação e se oferece a convencer Andréia também. Natália sai para se despedir de Regina. Elias conta para Salma que Adriano encontrou Pedro no exterior e tramou para ficarem com 30% da empresa da família. Salma se desespera pelo desprestígio de um ladrão como sócio do marido, mas Elias vai impedir a qualquer custo que Adriano saia da cadeia como está pretendendo. Constanza encontra Andréia triste e quer chegar num acordo, aproveitando que sempre quis ter um filho e a sobrinha não quer ter o dela. Vicente chega no salão para desabafar com Sol e eles fecham o lugar para ninguém atrapalhar o papo. Soledade confirma que o bairro está sabendo que ele estava com Natália. Vicente conta que Lúcia mandou ele arranjar outra mulher e quando foi visitar o túmulo dela para pedir um sinal, Natália ligou para ele bem na hora. Mário explica para Natália que chamou a polícia enquanto estava indo para a clínica clandestina, mas Andréia já tinha ido embora quando chegou. Natália imagina se fosse Andréia a menina que saiu daquele lugar quase morta de ambulância. Mário revela que foi Olga quem deu a localização do lugar, pois foi ela quem mandou Andréia ir para lá. Natália prepara uma carga de fúria para descontar. João conta para Olga que quer abrir uma oficina um dia e dar a vida de rainha que ela merece. Natália entra na pensão cuspindo fogo e não dá tempo nem de Olga respirar, antes de sentar a mão dentro da cara dela. Que delícia! Constanza propõe bancar Andréia se, em troca, a sobrinha aceitar dar o bebê para ela adotar, oferecendo pagar a faculdade que ela quiser, um apartamento de luxo, um carro do ano e um valor mensal durante 10 anos para ela viver bem. Acompanhe agora as emoções do capítulo 37 de Minha Fortuna é Te Amar.
Olga tenta devolver o tapa em Natália, que segura a mão dela. Olga acha que Natália foi reclamar por terem espalhado pela vila que ela está se oferecendo para Vicente. Natália avisa que a vida dela não é da conta da piriguete. João Gabriel tenta defender a noivinha, mas Natália faz ele calar a boca. Vicente conta como foi toda a chegada e estadia na casa de campo com Natália, e Soledade fica empolgadinha com o clima de romance. Vicente relata que os dois estavam numa conexão tão incrível que acabaram se beijando. Sol fica derretidinha, mas se decepciona ao saber que eles dormiram separados. Soledade conclui que o amigo está apaixonadíssimo. Constança fala sem pudor que quer comprar o filho de Andréia. Afinal, ela é igual ao pai e só gosta de dinheiro. Por isso ia se casar com Omar para voltar à riqueza. Andréia garante que ama Omar de verdade, mas para Constança não muda o fato dela ser uma interesseira e não entende essa enrolação toda para ela aceitar logo a proposta. Constança dá um cartão de crédito ilimitado para incentivar Andréia a aceitar. Natália exige saber por que Olga recomendou para Andréia uma clínica clandestina. Olga inventa que não falou nada, só que a menina estava doida para tirar o feto e avisou que isso era muito perigoso e não devia fazer. Natália está certa de que ela passou o endereço, mas Olga alega que só sabia porque Andréia tinha contado. Mário confirma que foi assim. João manda Natália se desculpar, pois a verdadeira salvadora de Andréia foi Olga, que afirma que tentou ajudar como pôde, já que a Dondoca estava passeando feliz da vida com Vicente. João se orgulha da noiva e Natália pede desculpa, saindo derrotada da discussão. Olga comemora sua primeira vitória contra a lambisgoia, mesmo à base de mentiras. Soledade acha que Lúcia está feliz com o marido encontrando outro amor, mas Vicente duvida que uma mulher fina como Natália dê uma chance para ele. Sol manda ele ler uns livros e ver uns vídeos se quiser ter mais cultura, mas que não deixe de ser quem é. Vicente quer ficar mais ao nível de Natália, mas não sabe quem pode ajudá-lo nessa missão. Gustavo visita Constança, que o chamou para tentar atrasar o início do divórcio. Então, ela oferece devolver a oficina se ele aceitar esperar umas 2 semanas, supostamente para se separarem numa boa. Gustavo concorda com a jararaca. Vicente para o carro alguns metros antes de chegar em casa, observando com ciúmes Mário deixando Natália no portão. Teresa vê a filha chegando e pede para saber o motivo da confusão com Andréia, mas Natália está morta de cansada e prefere contar no dia seguinte. Teresa revela que também precisa falar sobre a saúde de Margot, mas deixa a filha ir dormir. Vicente chega em casa e quer pedir um favor para Teresa. Natália relembra a Andréia reclamando que ela não era como o pai, que a apoia em tudo. Ela chora com a ingratidão da filha. Depois, relembra o beijo que deu com Vicente e fica com uma carinha mais alegre. Vicente acorda Benja para explicar que dormiu fora para ajudar Natália, e o pequeno concorda com a cabeça que gosta dos dois passando um tempo juntos. Vicente explica que ainda sente muita saudade de Lúcia, mas exalta todas as qualidades de Natália e confessa que se apaixonou por ela. Benjamin abraça o pai e faz que não quando ele pergunta se ficou chateado. Ele leva as mãos do pai ao peito para seguir o coração. Vicente agradece a permissão do filho e bota ele para dormir de novo antes de sair. Benja levanta e começa a pular na cama, batendo palmas de alegria. E quando se deita de novo, sonha que está pintando um quadro e explicando para a mãe que são ele, Vicente e Natália no desenho. Lúcia manda ele deixar bem colorido para expressar como ele está feliz em ver o pai feliz. Benja pinta com a mãe e pede para ela se desenhar no quadro. Lúcia pinta um coração em volta dos três para representá-la, sempre ao lado deles. Vicente liga para Fernanda e informa que o carro dela já está pronto, se oferecendo para levá-lo. Fernanda manda ele levar para o clube às 9 da manhã. Gustavo conta sobre a trégua que Constança pediu e aceitou, decepcionando Cláudio, que já sacou que ela está ganhando tempo. Cláudio quer dar início ao processo para impedir a vaca de esconder o patrimônio dela, mas Gustavo não se importa e só quer a oficina, então ele deixa para lá. No dia seguinte, João Gabriel aparece na casa do irmão e pede na cara de pau um dinheiro emprestado para montar uma oficina. Margot cospe a comida com o neto falando que quer se superar para poder casar com Olga.
Vicente e João correm para socorrer a vovó passando mal com a notícia. Cláudio está prestes a desobedecer Gustavo e dar início ao divórcio, mas recebe uma ligação de Adriano da cadeia, ficando indignado com a cara de pau dele em pedir uma ajuda. Mas ele melhora a cara ao ouvir que Adriano vai pagar. Vicente não vai ajudar João com dinheiro de mão beijada e oferece que ele vai descarregar um caminhão de peças que vai chegar. João fica passado que vai virar uma mula de carga para ganhar os trocados. Natália conta para Constanza e Fernanda que quer levar a filha num terapeuta, mas Constanza conta que já convenceu a sobrinha de ter o filho. Natália não faz ideia de como a megera conseguiu isso. Mário liga para Constanza exigindo se encontrarem por conta de um imprevisto. Constanza finge que falou com Andréia, combinando de saírem para comprar coisinhas pro bebê. Natália pede para ir junto, mas Constanza pergunta se ela não vai ficar mal por não poder pagar nada. Fernanda chama a atenção dela. Constanza manda ela arranjar outra hora para ir sozinha e sai do clube sem ouvir mais nada. João encontra Kimberly na rua, muito oferecida, querendo ajuda para um suposto vazamento na cozinha dela. João nega porque está indo trabalhar pro irmão e sai com pressa. Olga se decepciona com a falta de talento da amiga, mas a magrela não pode fazer nada se ele foi enfeitiçado. Olga pretende levar Kimberly numa feiticeira para dar uma mãozinha nesse assunto, mesmo ela se borrando de medo. Cláudio dá um sermão em Adriano como meio mundo já deu pelo que ele fez, e ele finge arrependimento querendo consertar tudo. Adriano confessa que tem dinheiro e precisa de um advogado ganancioso como ele, capaz de trair a própria família. Fernanda percebe que Vicente está virando algo a mais que um amigo de Natália, e ela ressalta que ele foi nessa viagem e confessa que até se beijaram. Fernanda questiona se ela está apaixonada, mas Natália não acha que seja momento de amor, pois quer pensar nas filhas primeiro antes de si mesma. Fernanda confia que as meninas vão aceitar a mãe apaixonada, mas Natália alega que não tem cabeça nenhuma para focar nisso. Inclusive, ter beijado Vicente foi a pior pataquada que ela podia ter feito. Vicente chega de carro no estacionamento do clube e vai para a entrada, mas um segurança avisa que os empregados entram pelos fundos. Vicente quer entregar o carro para Fernanda, mas o homem não vai permitir e pede para ficar com as chaves para entregá-la. Uma mulher aparece avisando que Fernanda mandou deixar Vicente entrar como convidado quando chegasse, e o viúvo se gaba para o segurança abusado. Cláudio quer uma prova que Adriano tem dinheiro, começando por devolver o que roubou dele e de Teresa. Adriano garante que pode ligar para alguém transferir a grana e quase dorme com um idiota fingindo que é um grande advogado querendo uma fortuna como pagamento. Adriano avisa que tem um advogado de verdade e de Cláudio só quer uns documentos falsos e pagamentos de propina para umas pessoas, como já tinham feito antes. Cláudio concorda. Adriano muda de assunto e pergunta onde está morando Mário. Mário liga para Gustavo avisando que Cláudio deu início ao divórcio, atrapalhando os planos de todo mundo, mas vai tentar ver com Constanza o que faz. Natália explica que morar em outro lugar com as filhas vai ajudar a pensar melhor sem Vicente por perto, e Fernanda continua insistindo que o amor de um homem vai ajudá-la. Natália responde que está sendo aconselhada por uma solteirona que só pensa em trabalhar. Fernanda alega que é por opção, além de nunca ter encontrado um Vicente que afasta os olhos dela brilharem, assim como Natália fica. Vicente interrompe o papo das amigas. Mário conta para Constanza que Cláudio deu início ao processo de divórcio e ela precisa conversar com um advogado para adiar a primeira audiência, orientando a transferir o máximo de patrimônio para outro lugar rápido. Mas o que está no país provavelmente vai ficar metade para Gustavo. Constanza sabe que ele tá doido para ficar com a oficina e com a pensão, que ela não quer entregar só de pirraça. Mário a orienta a conversar com Gustavo. Natália fica bobinha com Vicente, que entrega as chaves do carro para Fernanda e se despede. Fernanda pede para ele ficar e conversar com elas. Natália se desespera e finge que tem um compromisso com a mãe para fugir da situação, deixando os dois sozinhos. Já fora da cadeia, graças a uma fuga e num hotel, Félix atende uma ligação de Adriano, que já tem a localização de Mário para ele dar um sarrafo no engomadinho. Fernanda averigua o quão amigo de Natália Vicente está ficando, e ele aproveita para agradecê-la com a ajuda da avó.
Fernanda avisa que a consulta vai ser marcada nessa semana. Vicente conta que vai começar a buscar cultura para perder um pouco a ignorância de pobre dele, mas Fernanda manda ele não virar outra pessoa. Vicente queria alguém para indicar uns livros, para ver se fica menos burro na frente de Natália, por exemplo. Fernanda oferece apoio nessa jornada. Félix observa uma foto de Valentina vestida vulgarmente e se contorce de ódio querendo vingança. Cláudio estranha que Simba ainda está na oficina, já que Constanza prometeu tirá-lo de lá, mas o cara de pau não recebeu ordem nenhuma dela. Valentina manda Gustavo ligar para a esposa, e ela atende com o cão no corpo, alegando que voltou atrás em devolver a oficina, já que ele deu início ao divórcio, contrariando o que tinham combinado. Simba debocha dos funcionários que vão continuar sob as ordens dele. Valentina parte para cima e grita com um infeliz, mas Gustavo a segura para evitar problemas. Félix quer fazer Valentina pagar muito em breve pela cicatriz que ela fez na cara dele. Natália conta pra mãe que Constanza convenceu Andréia a desistir da ideia de tirar o filho, triste porque a irmã ficou de salvadora da pátria e ela como uma mãe horrorosa. Teresa tenta amenizar, mencionando que Andréia é a culpada de tudo, garantindo que a filha é uma mãe excelente.